Fala família ReinoCast, a paz do Senhor. Estamos ao vivo aqui mais uma vez, entrando na sua casa através desse meio de comunicação. E hoje nós vamos falar mais uma vez, né, de um tema que para nós aqui do ReinoCast é um tema muito especial, porque foi através de missões que o ReinoCast surgiu. E esse é um programa missionário. Nós vamos falar hoje sobre o testemunho, né, do missionário Jailson Limeira. Seja muito bem-vindo, meu querido, a Amém, esse podcast. amém. Muito obrigado. A paz do Senhor, meus irmãos, e a todos vocês que nos ouvem, que nos escutam, que nos assistem. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de podermos aqui testemunharmos um pouco do trabalho missionário e da obra que Deus tem feito através de missões. Amém. A paz do Senhor, gente. Deus abençoe a sua vida. Já antes de iniciarmos, né? De entrarmos aqui no assunto, conhecermos um pouco o testemunho do nosso irmão. Compartilha, né? Com a sua família, com os irmãos da igreja, nos grupos da igreja. E comenta aí, curte. Já segue o podcast. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Que Deus possa abençoar a sua vida através desse podcast. Missionário Jailson acabou de chegar, né, recentemente agora de viagem, né, do campo missionário em Tomeaçu, no Pará. Estava lá na obra missionária há mais de 2 anos, Mais de 2 anos. lá em Tomeaçu, né, fora o que você já estava no Pará. E está de volta, né, para um momento aqui mais ou menos de férias, né, assim, É, de preparação, temporário. temporário. Um momento que agora para descansar um pouco, estar com a família, rever a família. Como foi a viagem? A viagem foi maravilhosa. Eu saí na quinta-feira pela manhã, às 4 horas da manhã. Percorremos o Pará, o Maranhão e consegui dormir no Piauí, né, na cidade de Campo Maior exatamente. Percorremos 1.000 quilômetros durante o dia e graças a Deus foi uma benção, foi uma maravilha, não tivemos nenhum imprevisto. Graças a Graças Deus. Deus a nos Deus. guardou de todo o livramento possível na viagem, tanto no primeiro dia como no segundo dia. E chegamos aqui a sãos e salvos, como Graças podemos a dizer Deus. assim, mas debaixo da bênção e da proteção de Deus. E agora estamos só repondo as energias para já, daqui a pouco, daqui a algumas semanas, retornarmos ao campo missionário. Isso é benção. É, Pastor Jailson, como foi, né, que se deu essa chamada missionária, né, para você abandonar tudo, né, deixar aqui tudo para trás, a família, e se dirigir a um campo missionário que o senhor foi a primeira vez, né, que o senhor foi destinado ao campo, foi lá em Maués, no Pará, Isso. né, no estado do Amazonas, né, nessa região ali. E como foi que se deu esse chamado missionário? É, o chamado missionário, para alguns, talvez é algo que se torna diretamente. Para mim, minha experiência com missões é algo muito marcante, porque até então, na minha juventude, e que fique bem claro para os jovens, né? E o mais importante é você se colocar na posição que Deus Sim, quer que você fique, Sim. né? Não adianta a gente querer o ministério do outro, ou querer ser igual ao outro, sim, porque Deus ele tem um projeto para cada um de nós. verdade. Até então eu nunca tinha recebido e nem entendia o que era missões. Não sabia o que era missões, não conhecia sobre missões. A única coisa que eu sabia é que eu seria um pregador da palavra de Deus, Sim, porque amar a Escritura era algo que Deus colocou no meu coração, esse relacionamento com a Bíblia, com a palavra de Deus, e que eu iria ser pregador. E eu me lembro que uma vez, eu era rapazinho, eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos, e eu era louco para pregar. Você sabe como o jovem, quando é está verdade. começando a desembanhar a espada, ele quer mostrar serviço, ele quer fazer alguma coisa. E eu me lembro que o pastor Nonato, Raimundo Nonato, ele foi um dos meus pastores, e ele me disse, e eu falei com ele, pastor, assim que o senhor puder, me dê a oportunidade para pregar, eu quero pregar, pastor, eu quero pregar, eu quero falar do amor de Deus. Ele, você quer pregar? Quero pregar. E aí ele me mostrou a porta da igreja. Sim, Ele disse, olha, lá fora você pode pregar para quantas pessoas você quiser, você pode pregar o tempo que você quiser e o quanto você quiser. Então, daí em diante, eu comecei a perceber algo, que eu tinha que trabalhar para o Senhor, independente do que Ele quisesse que eu seja, do que Ele quisesse que eu fosse. Então, eu nunca recebi diretamente
uma profecia, uma revelação, uma visão, uma chamada missionária direta. E eu vim entender isso um tempo desse, porque eu entendi que a chamada não era só para mim. Entendi. A chamada era para mim, para minha esposa, para o meu filho. Sim. Quando nós fomos chamados para o campo missionário, já era casado, já tinha filho. E eu sempre tive a vontade de fazer mais para o Senhor. Eu sempre achei que o que eu fazia, independente da área onde eu estava sendo colocado, não era suficiente. E então Deus Deus essa oportunidade de nos chamarmos para missões. Graças ao pastor Israel. O pastor Israel é um homem de Deus voltado a missões e que viu em nós a capacidade de podermos ir ao campo missionário. E assim, antes de dizermos qualquer outra coisa, eu quero agradecer algumas pessoas, né? Se o senhor me permite. Fica à vontade. Eu quero agradecer algumas pessoas aqui, porque se hoje eu estou aqui, graças pela bênção de Deus, pelo poder de Deus que opera na nossa vida, mas teve pessoas que nos impulsionaram, teve pessoas que acreditaram em nós. Primeiramente, eu quero agradecer a minha esposa, minha esposa maravilha. Maravilha, porque nunca me impediu de prosseguir na obra. Ela nunca disse um não, ela sempre me acompanhou, sempre esteve ali do meu lado. E mais duas pessoas em especiais que trabalharam junto para que eu me tornasse a pessoa que eu também sou. É o presbítero Osiel Nunes. Sim. Vocês conhecem, né? Que hoje é o nosso secretário de missões e eu acredito que não teria pessoa melhor para estar à frente. E o pastor Pedro Ribeiro, que foi meu pastor. E também quero agradecer ao pastor Israel Ramos, né? Sim. Eu quero agradecer ao presbítero Osiel porque ele foi a primeira pessoa na igreja que me viu, me deu oportunidade, que introduziu ali nos trabalhos da igreja e me deu total confiança. E o apoio do pastor Pedro em a gente poder desarnar cada vez mais. E quando o pastor Israel chegou, ele só viu em mim praticamente o que todos os outros viram, né? Então, quando houve a chamada missionária, houve primeiramente aquele ardor quando teve a nossa primeira conferência missionária, antes da viagem missionária. Praticamente ardeu primeiro no coração da minha esposa. Olha aí. Eu creio que ela vai ter a oportunidade de vir Sim, aqui e vai certeza. falar do testemunho dela, né? Mas em nós, no casal, foi quando quando eu principalmente fui para a primeira viagem missionária. E quando o pastor estava me falando das dificuldades, né, do campo e me falando sobre o assunto de missões, o trabalho, eu me senti que eu precisava fazer mais para o meu Senhor. Aquilo que eu dizia que estava faltando na minha vida, eu percebi que era missões e não sabia. Até então conhecer missões com o trabalho que a Mangabeira tem feito. E quando nós chegamos, acho que eu estava no aeroporto voltando com o pastor, eu disse, pastor Israel, olha, o que o senhor precisar de mim, o senhor pode contar comigo. E ele disse assim, olha, essa semana você apareça lá em casa, que eu quero conversar com você e com a sua esposa. E ele convidou a gente ali para o campo missionário. E nós vimos ali o trabalho de Maués, a necessidade era muito grande. Então, assim, basicamente eu posso dizer que o chamado missionário se deu para a minha vida, né? Essa percepção de entender o que era missões já depois de casado. Mas, primeiramente, na nossa vida, o que eu aprendi foi que eu tinha que me colocar na posição que Deus queria que eu estivesse. Ainda não sabia, mas Ele cuida de todos nós, Ele sabe o melhor para cada um de nós. Isso é verdade. E é diferente, como você falou, de você estar aqui e ouvir falar do que você ir a uma viagem missionária dessa e sentir na pele a necessidade, né? Muito diferente. O impacto é outro, né? O impacto é muito diferente. Não há palavras que vão poder verdadeiramente expressar a experiência que você tem. A vivência de você estar lá convivendo todo dia e vendo realmente a necessidade. Eu aprendi uma coisa. E uma passagem bíblica, se não me engano, está em João capítulo 15, versículo 13. Você pode abrir aí, você está com a Bíblia mais próxima, né, aberta, João 15, 13. Eu sempre discutia isso na minha mente, né? Como é que a gente iria cumprir essa mensagem, como é que a gente iria cumprir essa palavra. Quando você vai para o campo missionário, você entende verdadeiramente o que essa palavra quer dizer.
Se não me engano, diz: ninguém tem amor maior do que esse, Isso. do que dar a vida pelos seus próprios amigos, ou em Verdade. outra tradução, irmãos. E a gente pensa que é ir morrer na cruz, mas é doar a sua Se vida. doar, né? Missões é isso. Se deixar Missões. gastar, né? Missões é aparentemente uma alogia da cruz de Cristo, porque como Cristo deu a vida por nós naquela cruz, o mínimo que nós podemos fazer, aquele que realmente Deus chama para missões, é dar sua vida pela sua obra. Os moravianos, quando eles estavam embarcando para ir para uma ilha para nunca mais voltar, eram dois jovens e perguntaram: por que vocês estão fazendo isso? Ele disse: para que o cordeiro que foi morto receba pelas nossas vidas o mínimo da recompensa que ele deu por nós ali naquela cruz. Tremendo. História de missões é muito linda. É lindo. É linda, é maravilhoso. É tremendo ver, né, e a gente entender. Falar de missões é, para o Reino Cast, é a essência desse podcast, é missões. E muitas pessoas, já se observando aqui o seu testemunho do seu chamado, muitas pessoas acham e esperam do Senhor que haja uma revelação, né? Que haja um chamado declarado, né? Diga assim: Jailson, você a partir de agora você vai para o campo missionário. E fica esperando um sonho, fica esperando uma profecia de alguém chegar para ele Verdade. falar. Mas uma coisa que observei aqui na sua história, e na história do pastor Israel, e na história de vários outros que já passaram por aqui, foi que esse chamado já está aí. Já está aí. O Isso. que faltou e que a gente observa em muitos foi a atitude que foi tomada com relação ao chamado que já foi dado para todos nós, né? E eu posso observar que foi a atitude sua de se colocar à disposição, que aí Deus, ó, ele está disponível, então vai, né? Então assim, o que falta em muitas pessoas é a atitude de fazer o que precisa ser feito, que é o simples, é o que você já falou, é anunciar, é começar a fazer missões, é começar de onde eu estou agora, para que o Senhor veja e ele me mande para um local mais distante onde eu possa ir, né? E observando isso é maravilhoso, que a gente não precisa esperar um chamado sobrenatural, né, de algo tipo assim, uma revelação dizendo o nome, o local, a data para mim fazer isso, porque o chamado já está aí. Já está, verdadeiramente está. Ezequiel não escreve dizendo que Deus procurou um homem que se colocasse na brecha, mas não encontrou. Então o chamado já está. A questão é nós nos levantarmos e fazermos alguma coisa para missões. Nem todos vão ao campo. Sim, Isso é fato. Isso a gente sabe que nem todos vão ao campo. Mas todo mundo pode fazer alguma coisa pelo campo. Sim. O Reino Cast, por exemplo, aqui, isso é um grande impulsor de partida principalmente para os jovens, né? Eu digo muitos jovens, mas se para se fazer missões não há idade, mas principalmente para a juventude hoje que está conectada, né, no mundo virtual, isso é muito importante, os testemunhos de missões, porque se eu quero fazer alguma coisa para o Senhor, eu tenho uma receita, eu tenho uma direção, eu tenho um ponto central para me seguir, né? O Reino Cast tem feito isso e eu acho isso lindo e maravilhoso, né? Amém. E é interessante, você falando um pouco antes da chamada, não é só sua, né? Você falou a chamada é da família, né? Da esposa, do filho, porque você não vai para o campo missionário só, né? Verdade. Não vai, E não aí, faz. e aí, como é importante esse apoio, né? E esse incentivo, né? Da sua esposa, da sua família, até, vamos dizer, os sogros, né? Os pais que abençoaram e disseram, vá, Deus é contigo. Ou a esposa também, vamos, eu vou contigo, né? E paga o preço junto, né? Como é que foi essa Choraram mudança? muito. Choraram muito. Claro, não impediram, mas choraram, porque a minha esposa é criada na família desde que nasceu. Sim. Ela nunca se ausentou, nunca se afastou, tanto que hoje nossa casa é lá na mesma localidade deles. Então, se desligar é muito difícil, Difícil, né? é muito difícil. Agora, ela entendeu que melhor é obedecer a Deus. Que Deus tinha preparado para nós era muito maior. Paulo ele escreve, né? Se esperarmos alguma recompensa somente aqui, somos os mais miseráveis. Verdade. Mas a nossa recompensa não é aqui. Quando eu aceitei Jesus com 14 anos de idade, foi para uma pregação tão simples,
E até então, nem no dia eu não entendi aquela pregação. Vim entender muito tempo depois. E o pastor, ele pregou sobre os tesouros no céu. Ele juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. E ele perguntou se eu queria ser rico ou se eu queria ser pobre. Eu disse, eu quero ser rico. Jovem, não entendia nada. Era a primeira vez que eu estava indo para uma igreja por conta própria. E quando ele disse, então vem, aceite Jesus, que Jesus tem uma riqueza preparada para você no céu. Até então eu disse, não, hoje eu não quero. Mas aí ele começou a cantar aquele hino 500 e... Agora eu esqueci, 567, 97, meu amigo, hoje tu tens a escolha. 97. Aquele hino me 597. quebrou. Mas eu entendi depois que a mensagem era juntar tesouros no céu. Não era aqui. Né? E eu entendi que, talvez eu possa dizer que esse foi o meu chamado para Sim. missões, foi juntar tesouro no céu. E a minha esposa entendeu que a nossa recompensa seria muito maior do que se nós tivéssemos ficado aqui. Poderíamos ter ficado aqui? Sim. Ninguém é forçado a nada, a fazer missões. Nós fomos por nossa própria vontade. Agora, uma coisa que eu acredito que nós vamos entrar nesse assunto é o cuidado de Deus na verdade. missão. Isso é maravilhoso. É o cuidado de Deus na missão. Então ela entendeu isso, que Deus ele tinha algo mais preparado, maior do que o sacrifício da família, maior sacrifício de tudo que a gente poderia ter aqui. A gente entendeu que a gente poderia ter muito mais no céu. A recompensa nossa é no céu. É isso que é o meu foco, é isso que é o foco dela. E é isso que é o que nos mantém o nosso chamado aceso. Quando você foi chamado, né, para a obra missionária, e foi o primeiro estado que você foi para o estado de Manaus, né? A Amazônia, né? É o estado do Amazonas, né? No Amazonas, a cidade de Maués. De Maués, né? Isso. E lá em Maués, uma cidade que eu não conheço, né, geograficamente, mas pelas histórias que o pastor já nos contou, é um local cercado por rios, né? Isso. Muitos rios. E naquela região, a dificuldade do acesso, a dificuldade de se pregar o evangelho, a infraestrutura que se tem, né, para os utensílios básicos de uma família é muito escasso. E como foi, né, chegar nesse local e enfrentar essa realidade lá para vocês e com a sua família? A gente, quando é criado num só lugar, a gente vê o tempo passar. E a gente vai vendo a modernização e tudo. Maués é uma ilha e praticamente em certa parte o tempo parou por lá. A infraestrutura não é tão desenvolvida como das cidades comuns. E só em falar Amazonas, a gente já sabe que boa parte é cercada por rios e matas virgens, né? No sentido de ser matas fechadas. Então, para nós, houve uma dificuldade muito de adaptação, muito maior. A Maués, para nós, foi um desafio por causa da adaptação. Primeira questão que nós fomos morar em um bairro onde era um dos bairros mais perigosos. Era o bairro mais perigoso da cidade inteira. Meu Deus. A igreja onde eu pastoreava, dirigia e onde nós morávamos atrás era uma boca de fumo. Meu Deus. Era onde tinha muito tráfico, muita coisas que a gente pode dizer que não agradam a Deus, né? E quando nós chegamos lá, houve a questão da adaptação. A gente pensa que tudo é fácil, tudo é normal. Tem-se as dificuldades, não é impossível. Por exemplo, eu gosto muito de dizer, e até mesmo, não vou dizer que é uma piada, mas é engraçado. O cearense ele gosta muito de cuscuz. Né? Você gosta de cuscuz? É bom, É bom, né? Então aqui a gente compra por um preço, lá a gente compra por 5 vezes mais o preço. Por conta da dificuldade de chegar esse tipo de alimento lá que não é comum. Entendi. O indígena, o manauara, o nativo de lá, se ele tiver a farinha e a caça, para ele já está suficiente. Entendi. E como Maués é a terra do Guaraná, lá eles têm na dieta deles uma receita que eles chamam de sapó, que eles tomam pela manhã. E isso não é só o indígena, não. Todo o mauesense, né? Eles têm a dieta deles tem um sapó de manhã. É como se fosse o nosso café. Entendi. E o sapó nada mais é do que uma xícara de água e uma colherzinha do pó de guaraná.
Só que o pó de guaraná de lá é o original. Não é o pó de guaraná que já chega aqui, né? É o pó de guaraná nativo, que é plantado diretamente da área indígena. Ele é tão forte que eu me lembro que uma vez eu estava, agora eu não me lembro quantos quilômetros da cidade de Maués, eu estava numa localidade chamada Paricá, no meio do rio. Praticamente nós estávamos tendo acesso para outra área indígena quando o pastor Aminadab, que era o pastor que cuidava dessa área do Paricá, ele, vamos ali, e a gente ia comprar um pó de guaraná para levar para a cidade. Pó de guaraná da área indígena vale ouro, né? E lá eles fazendo raspado na língua do pirarucu, que é uma pedra que eles têm lá, que eles raspam e desce aquela água naquela tigela, que é como se fosse uma cabaça, né? E ali a gente bebe. Não deu 15 minutos. A minha vontade era de pular da voadeira e ir nadando. Porque acelera a gente. Acelera. Esse aí é Passa bom, tem que trazer fome. pra cá. É bom, é bom. Esses meninos de hoje, né? É bom. Então, eles têm isso na dieta. Para eles é normal. Agora, imagine pra gente, que não tem esse costume. Que a gente, o Acelerado. costume é assim, dessa forma. Só que até então, para nós, teve essa dificuldade, mas foi pouca. É a barreira cultural. Sim. E é algo que a gente vai vencendo a cada dia. Então, para nós teve essa dificuldade, mas graças a Deus nós conseguimos superar. E pouco tempo depois nós já estávamos até mesmo adaptados 100%. Falando que a eles mesma comiam, língua. E nós morávamos no bairro, além da questão de ser o mais perigoso, era o mais populoso de indígena. Olha aí. Onde praticamente pouco se falava o português. Pouco se falava português, se fala muito o Satere Maué. Nós pensamos que o Brasil ele é grande, mas ele é muito grande. Ele é tão grande que a gente não conhece o que a gente tem. Verdade. Existem muitas tribos inalcançadas. Olha, eu acho que quem já estudou missões já ouviu falar da janela 1040. Sim. É o que mais se prega. Mas existe outra janela que mal se fala, que é a janela verde, que era inclusive aonde eu estava. A janela verde é uma área demarcada, né, vamos dizer, assim como é marcada a linha de Greenwich, imaginariamente, que é composta de tribos inalcançadas, áreas verdes, né, vamos dizer assim, matas fechadas. É essas áreas onde muitos missionários, onde a gente se preocupa muito com a janela 1040, isso não é para a gente deixar de se preocupar, mas também tem a janela verde. Que é tem aqui, outro, isso. E aqui o Brasil, uma das maiores áreas da janela verde está no Brasil. E era onde eu estava. Onde eu estava ali na janela verde. Então a gente pensa, não, mas aqui ainda é Brasil. Mas parece não, parece que não. Até não outras parece. línguas se fala, outra né? língua, outra cultura, tudo isso são coisas que você não imagina no seu convívio, mas você vai ver lá naturalmente. Olha aí. E é interessante essa mudança cultural que o missionário ele tem que se adaptar, né? E é um desafio também, além de você ter que, né, a distância da família, você ter que largar a família aqui, né, os parentes, deixar aqui e partir para uma obra missionária, você tem que ter essa adaptação cultural. E você já nos relatou essa dificuldade. E é interessante ver como que o missionário ele tem que adotar estratégias, né, para que ele consiga ganhar aquelas pessoas através também de uma adaptação. O missionário ele se molda à cultura do local, porque se você for diferente ali, como é a reação, né, de alguém quando você chega para ministrar a palavra do Senhor? Se você não se adaptar à cultura, você tem alguma dificuldade de ministrar a palavra? Tem. Olha, eu quero agradecer também outra pessoa que me ajudou muito antes de sair, a irmã Évila, filha do pastor Israel. Antes de ir para o campo missionário, ela me enviou algumas postilas em PDF, que me ajudou muito. Irmã Évila, muito obrigado pelas suas postilas. Nessas postilas tinha um livro chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. E foi um dos primeiros livros que eu li. Praticamente foi ele que me ajudou a fazer essa interação. O Apóstolo dos Pés Sangrentos, eu não vou contar a história dele aqui. Eu espero que quem esteja me escutando procure fazer a leitura desse livro, muito bom, principalmente para quem deseja fazer missões. Mas ele tem um pequeno testemunho, que ele é um índio, um hindu, e o hindu ele não aceita ouvir a palavra de outro que não seja hindu. E até então, eles não bebiam água em caneca de porcelana, só em caneca de alumínio. É uma cultura que eles têm. E o Apóstolo dos Pés Sangrentos, que agora eu esqueci o nome, mas eu vou dizer Apóstolo Pés Sangrentos,
ele era a caneca de alumínio para os hindus, que levava a água da vida. Ele era quem ia levar a água da vida. Então, quando eu comecei a ministrar, pregar, eu não estava tendo muito êxito. Por quê? Porque a pregação, para quem eu pregava aqui, para o povo do Ceará, era uma. Mas a gente entende que a palavra de Deus ela é transcultural, ela transcende qualquer coração. E eu disse, Senhor, me ajuda. E foi quando Deus ele nos deu a, a ideia de trabalharmos com crianças. Com crianças, e ali a minha esposa praticamente 70% da obra missionária, do trabalho feito com as crianças, era com ela. E ela já tinha esse trabalho com crianças e Deus nos abençoou tão grande. E aí eu mudei minha forma de pregar. Não mudei a pregação, Sim, a mudei mensagem é a mesma, né? só a forma de pregar. Eu comecei a aprender certos dialetos dele para poder encaixar com a mensagem deles. E isso realmente demora um pouco de tempo. Mas se o missionário ele não tiver a mente aberta para poder dizer que vai fazer, no sentido de querer amar aquilo que ele faz, ele não consegue fazer. Se ele disser, não, mas isso aqui não vai, não vou aderir a essa cultura. Não é questão de que você vai mudar totalmente o seu jeito de ser. Você é quem você é. Mas as pessoas, elas precisam entender que você se importa com ela. E foi quando eu comecei a prestar bastante atenção nisso. Eu via muitos pregadores dizendo, não, tu não precisa aprender a língua deles, não. Eles entendem. Mas eles querem que vocês também entendam eles. Eles querem, não é só falar, é também ouvir. E foi quando eu comecei a compreender que o trabalho com as crianças era importante, mas que também a pregação precisaria mudar em algum sentido. Eu preguei muito com intérprete. Né? A gente pensa que prega só lá fora, mas eu preguei muito com intérprete. Aí vem a questão, eles não têm um Antigo Testamento, eles só têm um Novo Testamento, traduzido na língua indígena deles, do Sateremauê. Então eles não conhecem muitas histórias do Antigo Testamento. E lá, se você ler uma Bíblia para eles e você ler aquele versículo, Jesus foi levado à cruz como um cordeiro que foi levado ao matadouro, né? Não disse uma palavra. Até então eles não sabem o que é matadouro, eles não sabem o que é ovelha, nunca viram uma ovelha. Então a gente tem que mudar, não distorcer. Mas o caminho a aplicação da cultura deles, né? A tradução, eles não receberam a tradução como a nossa. Eles não entendem o que a gente entende. E eu me lembro que eu preguei essa passagem numa área indígena e, meu Deus, mas foi uma bênção de Deus. Foi uma bênção de Deus. Eles mesmo falaram, ó, já veio muito pregador aqui, mas que nem o senhor nunca veio. Eu peguei e usei essa mesma mensagem, só que em vez da ovelha, que é um animal manso que nós conhecemos, eu usei o que eles conhecem por animal manso, que é o tracajá. O tracajá é uma tartaruga, que quando se pega ela, seja tracajá do mato, você pega ele e vai tratar, eles tratam o animal vivo. E o animal não expressa nenhum tipo de dor. Meu Deus. Ele não grita, ele não berra, ele não abre a boca, ele não chora. E quando o tracajá que já está com o casco já todo aberto, pronto para ir para a panela, que ele já está praticamente todo tratado ali, que eles cortam o coração, aí é que ele fecha os olhos. É uma entrega. Parece que ele se entregou, o tracajá. Então eu usei esse termo para que eles pudessem compreender que o Filho de Deus veio na terra para poder ser entregue para eles. E ali eu vi muito indígena, senhor de 70, 80 anos chorando. Chorando. Então, se o missionário não amar o que ele faz e não for atrás de também aprender a cultura e viver como eles, ele não vai ter. Ele pode ter um pouco de êxito? Pode, porque Deus é que cuida da sua obra. Mas eu acho que, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu foi essa questão da culturação e aprender o lado deles e compreender que tanta gente precisa ouvir a palavra de Deus. Eu falo muito que nós nos preocupamos muito em falar que Jesus está voltando, mas tem muitos que ainda não ouviram nem que ele veio. Tem muitos que ainda não ouviram nem que ele veio. Então, para eles, eles entender um pouco do que é a compreensão divina pelo homem, para eles é muito importante isso.
E eu me lembro que quando eles iam para a cidade, o primeiro lugar que eles iam era lá em casa. Eles passavam o dia lá por casa. Eu aproveitei alguns até para traduzir alguns hinos da harpa cristã para nós cantarmos no Sim. culto enquanto eles estavam lá. Quando eles iam, a igreja lotava. Mas também o trabalho lá de Maués foi uma benção, uma maravilha. É lindo a gente ver a adaptação, né? E esse jogo de cintura, né? Que o missionário tem que fazer para que ele possa alcançar. E essa história que você nos contou, né? Que você aplicou, né? A gente trocou o cordeiro ali pelo um animal conhecido por eles, né? E fez a palavra para eles, fez sentido assim como a gente entende que o cordeiro faz sentido para a gente. E Jesus, ele fazia isso. Né? Jesus, ele fazia isso, o reino né? dos céus era algo que as pessoas compreendessem. Então Jesus, ele sempre olhava para a necessidade do povo que estava com ele e aplicava uma história para que o povo conhecesse. Porque se Jesus fosse ministrar, né, ele disse, se eu fosse contar as revelações do céu diretamente para vocês, vocês não iam entender. E assim, a gente tem esse entendimento que a gente precisa não mudar a essência da palavra, mas aprender novas formas de aplicar a essência da palavra para a cultura de cada povo. Esse é um desafio muito grande. É um desafio muito grande, mas é prazeroso. É uma coisa que a gente pode dizer que é prazeroso. Sim, nada paga ou nada supera, como diz aquele hino, o valor de uma alma custou muito caro. Você vê alguém que verdadeiramente está ali entregando seu coração a Cristo, mudando de vida por Ele. Isso é muito bom. Isso é muito gratificante. Isso é maravilhoso. E você foi, né, conduzido ali até Tomeaçu, né, saindo ali dessa janela verde, né, que você estava. A gente aprendeu isso aqui hoje, né, sobre a janela verde. Importante também falar porque a gente escuta, sim, muito falar na obra missionária. Inclusive, eu já ministrei em vários cursos de missões aqui sobre a janela 1040, mas ainda desconhecia essa janela verde, a janela verde, que agora eu vou me aprofundar mais e estudar para que a gente possa trazer a consciência, né, dos irmãos sobre que existem povos aqui na nossa região ainda do Brasil, inclusive que nunca ouviram falar do Evangelho. Nunca ouviram falar do Evangelho, nunca ouviram falar do amor de Deus. Verdade. E aí, quando você foi convidado, né, pelo pastor, pela obra missionária aqui da Mangabeira, a ir para Tomeaçu, uma nova experiência, uma nova cultura, um novo povo, e chegando lá, como foi, missionário Jailson, essa transição, né, de Maués para Tomeaçu? Já para a cidade de Maués, Deus também estava trabalhando. Olha, é claro que se a gente fosse contar os milagres que Deus fez na nossa vida, a gente ia passar dias e dias aqui, porque foi um milagre por dia. E Deus falava com a gente poderosamente através da sua palavra e através do dia a dia. Sim. Nós estávamos participando de um congresso de jovens na igreja local onde nós estávamos ali sendo amparados, né? E uma missionária do Rio de Janeiro estava lá e depois de ministrar ela nos chamou. E eu já estava com um certo pensamento no coração de que eu acho que eu ainda poderia fazer mais para o Senhor. Sim. E então ela disse assim para mim, chamou para mim, a minha esposa, e disse: olha, quero dizer uma coisa para vocês dois. Como vocês estão trabalhando na obra, continue. Continue, porque Deus tem muito mais a realizar na vida de vocês. Porque o tempo de vocês aqui está chegando, está encerrando. E a gente ficou assim, mas olha, não se preocupe, Deus vai levar vocês para um lugar, e lá nesse lugar vocês vão ser muito abençoados. Lá o nome de vocês vai ser grande, no sentido de sermos conhecidos pelo trabalho que iríamos realizar lá. Até então a gente não entende na hora, não compreende, a gente fica que nem os discípulos, Senhor, mas é nesse tempo que tu irá restaurar. E a gente fica querendo questionar certas coisas, Senhor, o que é que o Senhor vai fazer lá? E quando, semanas depois, o pastor Israel nos liga, falando dessa possibilidade do Capitão Meaçu, perguntando se a gente tinha disponibilidade para ir. Eu disse, não, pastor, nós temos um compromisso com a igreja, temos um compromisso com Deus. Na hora que o Senhor precisar de nós, seja para onde for, nós iremos. Nós não temos nenhuma restrição, o lugar onde. Então, ele nos remanejou para Tomeaçu. Nós íamos de avião, mas como nós tivemos uma experiência um pouco ruim quando nós chegamos em Maués, nós chegamos só com a roupa do corpo. Uhum.
E não tinha nada, nada. Nós fomos para uma casa e aí nós conseguimos mobiliar a casa, já estava toda ajeitadinha, coisa mais bonitinha. E aí eu falei, pastor, não tem outra possibilidade da gente ir de barco? Rapaz, se você achar um barco que lhe leve e fazer essa viagem, você vai, porque pelo pastor nós iríamos de avião, Sim. deixaríamos tudo novamente e iríamos de avião. Mas havia a possibilidade de barco, só que era 6 dias de barco. Eita Eita. glória. Aí eu disse, aí eu perguntei pra minha filha, você tá disposta a ir 6 dias de barco? É um sacrifício que a gente vai fazer, mas em compensação a gente já não vai chegar de mãos vazias, já vai ter menos preocupação de poder se preocupar com certas coisas que a gente já tem. Ela, não, nós vamos. E nós passamos ali. Olha, Deus sempre coloca pessoas para ser como um anjo, né, na nossa vida. Sim. Eu uso essa palavra, essa expressão, porque anjo é o que? O mensageiro de Deus. Ele vem para nos livrar, assim como livrou Ló da destruição Sim. da cidade. O barco aonde nós fomos, nós não tínhamos praticamente lugar para ficar. Porque nós pegamos 2 barcos, um que saía de Maués para Itacotiara, que era uma viagem de 18 horas, mais ou menos um dia inteiro, quase um dia inteiro, e de Itacotiara para Belém, no Pará. Quando a gente saiu de Itacotiara foi 5 horas da tarde. Nós saímos de Maués 5 horas da tarde, chegamos em Itacotiara 8 horas da manhã do outro dia. E dali eu disse assim, minha filha, eu vou sair na cidade para comprar alguma coisa para nós comermos. E quando a dona do barco veio, que descobriu que a gente era missionário, ela pediu para nós fazermos uma oração na viagem. E quando foi de manhã, ela disse, pastor, vem aqui. Aí eu fui. E tinha um café da manhã, a mesa, coisa mais linda. Isso aqui tudo é para vocês. Aí eu disse, ô, minha irmã, não precisava ir lá, mas a cidade fica muito longe para você ir a pé. Meu marido já foi, já comprou carne, já comprou tudo que vocês Glória a precisam para Deus. passar os outros 2 dias, porque o barco só ia chegar no outro dia, que ia para Belém, e cuidou da gente como se Que fosse bênção. filho. E quando eles foram embora, eles ainda fizeram uma cestinha de viagem pra gente. Que bênção. E olha aqui para vocês não se preocupar com nada. Quando nós chegamos no barco de Belém, nós entramos, que o rapaz nos apresentou, olha, esse aqui é o casal de missionários que eu lhe disse que vinha, e prepare, e cadê o quarto deles? Que a gente pensou que ia ficar numa rede, Sim. pendurados, né? Como viajam muito nos barcos. O homem, o dono do barco, o capitão do barco, preparou a maior e a melhor Eita suíte glória. do barco para nós. Que Vocês vão bênção. se hospedar na melhor suíte que tem. E a suíte muito boa, e graças a Deus. Aí, quando foi no outro dia, eu fui agradecer a ele. Eu disse, olha, eu quero agradecer por tudo que você tem feito por nós aqui. E então ele disse, olha, eu só peço uma coisa para o senhor. É muito difícil nós termos um missionário, um pastor no barco. O senhor pode fazer uma coisa por mim? Eu digo o que é. Se tiver ao meu alcance, eu faço. Eu quero que o senhor faça um culto nesse barco. Eita. Aí eu desci e disse, rapaz, é comigo mesmo. Aí, de noite, reunimos, teve um irmão que estava no barco e ele saiu entregando os folhetos para todo mundo. E disse, não, onde é que vai ser o culto? Lá no refeitório. Aí eu disse, amém. Só que o refeitório era pequeno demais para a quantidade Todo de mundo gente que tava no estava barco. indo. Aí eu disse, não, vamos sair, eu vou pregar lá fora. E preguei lá fora no barco, em alto mar, podemos dizer assim, né? Porque o rio praticamente é um verdade. mar, porque a gente não vê a extensão dele. E o translado foi uma maravilha. A gente passou mais 4 dias nesse barco, mas a viagem também foi muito tranquila. Chegamos em Belém, e depois em Belém o pastor que nos recebeu lá já estava já na agulha com um carro de mudança, e chegamos na cidade de Tomé-Açu. E a cidade de Tomé-Açu foi tudo aquilo que a missionária falou. Deus nos abençoou muito com o trabalho lá em Tomé-Açu. Claro que nós encontramos umas dificuldades, eu nem sei se nós vamos ter tempo de falar muito, mas nós chegamos lá, era um trabalho que tinha sido fundado por um missionário Sim. também. Só que o missionário saiu, foi atender outra região, e o trabalho ficou praticamente só. E quando o pastor Israel recebeu esse trabalho, ele tinha os templos, mas não tinha gente e não tinha povo mais para praticamente se congregar. E quando nós chegamos lá, era a sede mais 3 congregações. Só a sede e uma congregação estava aberta, 2 estavam fechadas.
Nós chegamos lá, reabrimos as duas congregações e com um pouco mais de tempo, com muita luta e oração, conseguimos abrir mais um trabalho dentro de uma colônia. Uma benção de Deus. E o trabalho foi desenvolvendo, cada dia Deus dando projeto, Deus dando formas da gente trabalhar. E novamente a questão da culturação entra de novo, porque apesar de ser uma localidade parecida na região norte, mas os costumes também, alguns são iguais, idênticos, Sim. outros já são diferentes. Verdade. E qual foi o maior desafio, né? Se a gente pudesse dizer um desafio e um grande testemunho de cada lugar, né, para a gente deixar isso registrado. Qual foi o maior desafio de Maués, né, que você teve lá, que para você foi o maior desafio? E depois você contou um testemunho de Maués, que não é o maior, mas é aquele que mais te marcou. E depois a gente vai para Tomeaçu e faz isso. Um dos maiores desafios foi nós pegarmos uma igreja que já estava há 2 anos fechada. Uma igreja onde 2 anos as pessoas que tinham lá já estavam todas, alguns desviados e outros em outras congregações. O maior desafio sempre é começar um trabalho do zero. E numa localidade onde quase ninguém quer abrir igreja, Sim. por causa da questão da dificuldade, o medo. Eu mesmo realizei vários cultos e quando vê que não estava pregando, pá, uma bala batia no portão no portão da igreja, alguém saía correndo atirando no outro. E aí eu dizia, minha filha, fecha essa porta aí, deixa essas crianças aqui dentro, só vão sair quando acalmar. Esses é o desafio, a gente manter o controle num tempo difícil, né? Tinha muitos desafios. Em Maués nós temos muitos testemunhos, mas tem um dos maiores que eu posso dizer que esse foi um dos maiores desafios que, para mim, a minha esposa também teve os testemunhos dela que ela considera um dos maiores, mas para mim, um dos maiores testemunhos que eu tenho foi um livramento que Deus deu e foi aonde a gente percebeu que Deus estava cuidando de nós. Eu estava fazendo uma mudança de uma irmã que tinha ido para Belém fazer um tratamento de saúde. Eu estava ajudando o pastor lá a fazer a limpeza da casa, tirando alguns móveis e levando para a casa da igreja, porque a casa parece que ia ser alugada, alguma coisa assim do tipo. E o Gustavo, ele era pequeno. Me falha a memória, o Gustavo tinha 5, 6 anos, nessa faixa etária. E eu estava atravessando a rua, eu acho que eu estava com a televisão nos braços e a carrocinha da moto estava do outro lado da rua. Eu carregando aquela televisão e o Gustavo na calçada. Disse, Gustavo, fica aí que o papai vai só aqui deixar isso aqui, o papai já volta. Ele, pai, eu quero ir com o senhor. Eu disse, não vá, fique aí. Quando eu virei as costas, que eu fui, que eu atravessei, ele, pai, e já vinha atravessando e uma moto veio, passou por cima dele. Atropelou ele. Eu, pronto, perdi meu filho. Pensei assim. Mas, e era uma moto, não era uma moto grande, era aquelas bis que tem o piso. E aquele piso, o pneu da frente, o piso e o pneu de trás passaram por cima do Gustavo. Meu Deus. E eu fiquei assim, parei, mas o homem prendeu a moto, passou. Aí eu levantei a moto, ele se levantou. Aí eu, pronto, vou ver aonde quebrou. Aí ele só fez assim. Ai, pai, eu disse que eu ia com o senhor. Eu disse, homem, como é que tu tá? Ele tava só um pouco, ele não tinha praticamente nenhum arranhão, nenhuma roncha, nem nada. O senhor que tava na moto, mas ficou tão nervoso. Eu perguntei, e o senhor tá sentindo? Ele, não tô sentindo nada não, mas é a criança. Não, ele tá bem, eu quero saber do senhor, que o senhor tá mais nervoso do que eu. Aí ele, rapaz, mas como é que pode? Eu disse, meu filho, é Deus. É Deus que tem cuidado de nós. E ali eu peguei ele, abracei ele. Aí eu disse, meu filho, não faça mais isso não. Quando o papai disser para você ficar no lugar, fique. Mas a gente ficou observando, porque pancada, né? Você sabe que a gente tem que... Mas graças a Deus não aconteceu nada. Não aconteceu nada. A gente nunca nem contou isso para nossa família, para não deixarmos ele na época, né? Hoje ele já sabe, mas na época nós não contamos para não deixarmos eles aflitos, né? Mas que foi um grande livramento para nós. E teve muitos outros, né? Teve muitos outros. Esse o maior desafio foi mantermos a calma em momentos difíceis. E o maior livramento foi ver como Deus estava cuidando de nós.
Ele tem que ter uma obra a realizar na nossa vida, na minha esposa e na vida do Gustavo. Verdade. E Deus, ele tem se mostrado tão presente na nossa vida. Olha, as pessoas dizem, vai para o campo missionário, vai para sofrer. Isso é uma história que eu não sei quem é que conta. Eu acho que quem conta é quem nunca foi. Porque o missionário, ele passa por dificuldade, mas é Sim. como todo mundo que vive nesta terra passa por Verdade. dificuldade. Paulo, ele disse ainda uma coisa mais interessante, que para nós entrarmos no reino de Deus, nos importa passarmos não por pouca, mas por muitas tribulações. Aí eu vejo essas pessoas, porque é difícil. Aí, não tem nada. Isso é tudo que história que inventam para poder colocar. É desculpa para quem não quer fazer. Verdade. Porque tem dificuldade? Tem. Agora, uma coisa que tem que é muito mais, melhor e muito mais linda é você ver o poder de Deus agindo. Como a gente via todo santo dia. Deus provendo, Deus cuidando, Deus livrando e Deus trabalhando. Ver o agir de Deus compensa do que qualquer maior conversa ou história que alguém pode dizer. É porque são as experiências vividas, né? Com o Senhor. Isso é maravilhoso. Isso foi em Maués. Isso foi em Maués. E em Tomé-Açu, qual foi o maior desafio, assim, né? Lá em Tomé-Açu? Tomé-Açu. Tomé-Açu teve muitos desafios. Tomé-Açu já era uma cidade onde já tinha muitas igrejas, onde tinha muitos trabalhos. Mas, independente de muitos trabalhos, a cidade era muito grande. A demarcação geográfica dela é muito grande. E lá tanto tem área rural, área urbana, área quilombola, área indígena, todas essas áreas. Então, a gente já sabia que teria muitos desafios. Mas o maior desafio que nós tivemos foi manter a igreja de pé, a igreja firme. Voltarmos com a pregação da palavra, restaurarmos vidas, corações. Ali para nós foi um dos maiores desafios. Eu tive um desafio que essa senhora para nós foi um dos maiores desafios e um dos maiores milagres que a gente já viu. Tinha uma senhora, tem uma senhora, né? Claro que hoje ela não é o que ela era antigamente. Ela não queria ver crente de jeito nenhum. O esposo dela era crente. Ela falava com o esposo dela porque era esposo dela. Mas ela não queria crente na casa dela de jeito nenhum. Ainda mais se fosse pastor. Ela tinha uma raiva, um ódio de crente. E eu fui até a casa dela para poder fazer a visita a esse irmão. E quando eu cheguei lá e conheci ela de vista, mas não falei a primeira vez com ela. A segunda vez eu vi ela lá. E eu perguntei para ela como é que ela estava. Ela, tá tudo bem. E a gente começou a conversar. Só que tem muitas pessoas que gostam só de falar e não gostam de ouvir. E até então eu entendi que tem pessoas que precisam falar para que você possa ouvir ali o que realmente, qual é o problema que essa pessoa tem, para que as pessoas possam dizer que ela não é boa, que ela não é, como é que se diz? Ela não aceita isso, não aceita aquilo. Então foi quando ela começou a conversar e começou a falar as desilusões que ela teve, tudo. E a gente começou a conversar, E dali foi criando-se uma amizade. Uma amizade tão grande que nesse mesmo dia ela riu, ela conversou. E eu disse, olha, eu tô indo para casa porque já tá na hora do almoço. Ela, não, pastor, fica aqui para almoçar. Não, minha esposa fez almoço, se eu não almoçar lá, ela vai ficar chateada. Aí ela, pastor, o senhor gosta de galinha caipira? Eu disse, adoro. Eu gosto da galinha caipira, quem gosta sou eu. Aí ele, espera aí. Aí o marido dela abriu o olho desse tamanho. E ele disse, pastor, não sei o que foi que o senhor fez. Eu acho que essa mulher vai lá dentro pegar uma galinha pro senhor. Aí ela me deu um galo. Aí quando ela amarrou o galo, piou o galo todinho, me deu, botei na sacola e foi embora. Aí eu disse, olha, amor, esse galo aqui foi a dona Laura que me deu. E ali a gente, daquele galo, se tornou uma amizade muito grande. Mas tão grande que sempre a gente almoçava na casa dela. Eu ajudei ela no que ela podia ajudar. Ela também nos ajudava. Em momentos difíceis na nossa vida, ela estava lá. E para uma mulher que não queria ver nem crente pintado de ouro, foi uma mulher que mais nos ajudou e mais nos abençoou naquela cidade, foi ela. Então, esses desafios a gente enfrentou. Pessoas que as pessoas dizem assim, desse aí não vai sair nada. Foi da onde Deus mais usou. Meu Deus. Pessoas aonde diz que as pessoas não davam nada, por exemplo, foi aonde Deus mais trabalhou.
desafios grandes que a gente via, que as pessoas achavam que era um desafio muito grande, foi onde mais a gente obteve êxito e vitória. E livramentos e bênção, né? Uma das maiores bênçãos que nós recebemos, tem muitas, mas eu acho que uma maior bênção que eu vi em Maués foi a nossa caminhada missionária que nós fizemos agora, uns meses atrás. Graças a Deus, quando eu cheguei na cidade, eu peguei uma boa amizade com o secretário do gabinete, da prefeitura, alguns vereadores, eram crentes, nós tínhamos esse contato, o diretor do departamento de trânsito da cidade, era muito amigo meu, e ele disse, pastor, na hora que o senhor quiser fazer qualquer coisa, não pode fechar essa via, mas se o senhor disser que vai fazer, eu fecho. Ele fechava. E quando eu precisei para fazer a caminhada missionária, ele disse, olha, vai ser na mesma data do Ciro, da cidade. Aí eu disse, não, eu vou fazer na hora. Não, se o senhor quiser fazer na data do Ciro, faz. Aí eu disse, não, não precisa, não vou fazer na mesma data. Fiz um dia antes. Mas foi uma benção. Nós vimos vidas ali se reconciliando. Eu recebi tanta mensagem nos dias que se passaram. Mensagem, e eu era parado no meio da rua para pessoas me dar parabéns. Pastor, estava faltando de uma ação dessa nessa cidade. Estava faltando de um movimento desse nessa cidade. Eu nunca vi ninguém proclamar Jesus como o Senhor tem essa intensidade. Aí eu disse, olha, minha irmã, eu vou morar no céu e eu quero que todos vocês também vão comigo. Por isso que eu proclamo Jesus, que quanto mais morador, quanto mais vizinho eu tiver, mais alegria vai ser. E aí ele disse, pastor, só Deus e o Senhor sabe como é difícil a gente ver as almas se convertendo. Verdade. Mas eu que tenho isso e isso, aquilo em casa, pessoas que precisam da palavra, e o Senhor foi lá. A gente passou nas casas com a evangelização, nós orávamos em cada ponta. Nossa caminhada foi um percurso até pequeno, mas foi muito edificante. Isso. Foi um trabalho onde Deus nos abençoou tanto que nós vimos o próprio Deus nos recompensando ali. Pessoas se convertendo, pessoas chorando, pessoas recebendo a oração. Isso. A minha esposa, que eu dei maus parabéns para ela, porque ela foi cantando a viagem todinha, mas louvando e adorando a Deus a viagem. Minha filha, eu não sei como é que você tem garganta, isso parecia um curió, mas cantava até o final cantando. E eu pregando, e os irmãos pregando, mas foi uma maior vitória que nós tivemos lá, foi essa caminhada missionária. Uma das, né? Como eu disse, é milagre todo dia. Benção. E missionário Jailson, hoje, né, o motivo da sua vinda para cá, para o Ceará, não é as férias, né, não é o descanso, né, mas Deus, através, né, da Igreja de Mangabeira, juntamente com a Semadec, vão mandar o senhor agora para uma obra missionária internacional, né, para o Uruguai. Né, vai vir agora outros desafios, outros momentos, né, outras adaptações culturais. E como é que está a sua perspectiva, né, ali, o seu coração, como é que está em relação ao Uruguai, né, dessa nova trajetória, dessa nova experiência, agora transcultural, né, de verdade, não só transcultural de cultura, mas agora também de outro país, outra nação. E como é que está o seu coração para essa obra? A gente pode dizer que está um pouco ansioso, mas a gente sabia que isso poderia acontecer. Não foi de assustar a gente, né? Porque com tudo que a gente tem visto, eu digo muito, eu tive numa conferência, num simpósio de missões em Castanhal, e quando eu estava conversando com um dos pastores de lá, pastor Adonai Barbalha, se não me engano, o nome dele, e eu falando do trabalho da Mangabeira aqui, e ele surpreso pelo tamanho da nossa igreja e a proporção do que ela tem feito para missões. Porque tem igrejas que têm uma proporção muito maior e não fazem nem um terço do que a gente tem feito. E eu observo e vejo que realmente Mangabeira está no caminho certo. Sim. E por isso eu dizia muito para minha filha, a nossa igreja é uma igreja que eu digo que, comparando outras igrejas, ela está de parabéns. E não me surpreendi quando veio o convite transcultural, porque eu sabia que se a igreja está nesse caminho certo, iria acontecer. Sim. Eu só não imaginava que seria eu. Eu pensei seriamente que seria outro missionário que Deus iria
levantar daqui também para que pudesse ir. Mas eu fiquei agradecido pela honra e pela confiança da igreja novamente de nos chamar. Eu estava, vamos dizer, tranquilo lá Sim. em Tomé Açu, ainda há muito trabalho, mas a gente lembra de Filipe. Filipe também estava tranquilo em Samaria. Ixi, estava lá, Deus trabalhando, ele vendo milagre todo dia em Samaria. Mas o que foi que o Espírito Santo disse? Olha, levanta-te, vai, desce, tem alguém precisando de você lá em outro lugar. Então a gente entende isso, né? A questão do chamado missionário. Eu disse, não, minha filha, nós vamos. Ela disse, não, eu vou, isso não tem nenhum problema, não. Pela questão, nós iríamos já agora, em dezembro, né? Mas o nosso pastor resolveu nos enviar para podermos passar um pouco mais de tempo com a família, porque nós não temos uma previsão certa de retorno para poder rever nossos familiares, né? Mas provavelmente seja entre 2 anos e meio, mais ou menos nessa faixa que nós retornaremos depois da viagem. Nossa viagem já está marcada para o dia 2 de janeiro, né? Passa o Natal, passa o Ano Novo. 2 de janeiro já. 2 de janeiro já estamos Show. dentro do avião Eita para glória. seguir para Porto Velho, depois para passando a fronteira, acho que é se Araguaiana, o nome da cidade, e começarmos a trabalhar no Uruguai. No meu coração, eu sabia que Deus ainda tinha alguma coisa para fazer na minha vida. E tanto que eu, sem alguém mandar, sem alguém citar alguma coisa, eu já estudava o espanhol. Eu já estudava a cultura. O pastor que nos recebeu lá em Maués era o pastor Adaí. Ele tinha passado alguns anos no Paraguai. Então, sempre quando eu estava com ele, eu queria aprender mais. E ele, rapaz, um dia Deus pode te enviar ou para o Paraguai, ou para a Argentina, ou para o Chile, algum país, e pode ser que tu precise, é bom. Isso aí, o pessoal perguntava, por que tu aprendeu? Eu disse, rapaz, eu quero aprender porque eu tenho a oportunidade de aprender e ninguém sabe, né? E hoje, eu já aprendi um pouco, comprei uma Bíblia em espanhol, já tenho uma Bíblia lá em casa, na verdade tenho duas. Uma que o pastor Israel me deu de presente, e outra que eu comprei, que é uma Bíblia de estudo e mais atualizada para a questão, porque o castelhano, que é a língua que se fala lá, não é o mesmo, Sim. não é o mesmo espanhol dos outros, né? Sim. Tudo tem uma cultura. Tudo tem uma cultura. Então, o Paraguai, o que ele me ensinou do Paraguai foi bom, mas eu conversando com o pastor de lá, ele disse que muita coisa do Paraguai não tem lá. Não tem. Não é cultura de lá. Ele, aqui já é diferente, aqui já não tem isso, já tem isso, já tem aquilo. Então, o nosso coração, ele está ansioso, nós podemos dizer isso, que nós não vemos a hora de ir. Mas também está um pouco tremo, porque a gente sabe que vai enfrentar um desafio maior. Mas também estamos confiantes, porque o Deus de missões que nos enviou desde o começo, que está conosco, eu creio que ele vai nos dar vitória, aonde nós formos. É bênção. E breve estaremos juntos, né? Lá o pastor já está organizando uma caravana, viagem, né? Uma viagem missionária para o Uruguai, para a gente se encontrar lá no Uruguai. Nós do Reino Cast também iremos estar lá em nome de Jesus, né? Para a gente lhe encontrar lá no Uruguai, né? Vai ser uma bênção. E já eu queria muito agradecer a Deus pela sua vida e pela oportunidade, né? Que Deus fez e era um desejo nosso. Você, né? Como missionário da nossa casa, da Igreja de Mangabeira, estar aqui no Reino Cast para nós é uma honra gigantesca. E já era um trabalho que a gente queria fazer com você. Há muitos dias nós estávamos planejando fazer virtual, você de lá e a gente aqui fazer. Mas aprova ao Senhor essa oportunidade de abrir essa janela, esse espaço de tempo para você estar aqui, né, dentro do estúdio do Reino Cast, para deixar registrado, né, a sua trajetória, né, e deixar uma palavra especial para todos, né, os ouvintes aqui do Reino Cast, para falar uma coisa. O que é a missão para você? Missões, para mim, é vida. Para mim, eu posso dizer que missões é vida. Para mim e para minha esposa. Porque a nossa família sempre pergunta, se um dia vocês vão voltar? Eu disse, nós não temos mais a pretensão de voltar, porque a nossa vida é isso. Missões, para mim, é como o mar, que o peixe mora, vive. Se tirar o mar do peixe, se tirar o peixe do mar, ele morre.
Missões para mim é vida, como também a terra é para uma planta. Se tirar ela da terra, mesmo que você não dê água para ela, mas se tirar ela da terra, ela morre. Então, para mim, missões é isso. Missões é o que me aproxima mais de Deus. Por isso que é vida. Por isso que é vida. Então, para mim, missões é vida. Eu não vou nem dizer que é um estilo de vida, mas é um modo de viver. É um modo de viver que Deus se revelou através de missões para nós. Eu amo missões e eu espero que todos que verdadeiramente desejam fazer pelo menos alguma coisa para o Senhor, conheçam o trabalho de missões. Ou obedeçam pelo menos a última coisa que Jesus falou. Jesus estava descolando os pés da terra, indo para o Pai, ele disse: olha, ide pregai o Evangelho. A única coisa que ele pediu para nós. Então, se é a única coisa que ele quer e deseja de mim, eu darei minha vida por missões, dou minha vida por missões e ela é minha vida. Ela é o que eu preciso. Missões é vida para mim. Eita, É o glória. meu combustível. E um conselho, né, que você pode dar, né, e na multidão de conselhos há muita sabedoria. E um conselho que você pode deixar, né, para a juventude, a gente falou de jovem no começo, para a juventude hoje sobre o futuro e um conselho para que eles possam entender o propósito de Deus na vida deles e descobrir o chamado de missões. O conselho que eu dou é o mesmo conselho que Paulo dá na carta de Efésios, capítulo 5, versículo, não sei se é o 15 ou 16, quando ele diz: desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Enquanto nós fecharmos nossos olhos para o que Deus tem para realizar na nossa vida, Deus não vai fazer o que precisa ser feito. Agora, a partir do momento que eu me despertar, que eu sair de cima do muro, que eu decidi o que eu quero, Deus vai começar a agir poderosamente na nossa vida. Então, o conselho que eu dou para a juventude, para todos nós, é despertemos, porque Cristo está voltando. E eu creio que a palavra não passará a esta geração. Eu creio que é para nós, com tudo isso que nós vivenciamos, com tudo isso que nós observamos, não é mais tempo de brincarmos. Não é mais tempo de dizermos: primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou fazer aquilo. Faça logo aquilo que Deus está colocando no teu coração. Desperta para a obra do Senhor, desperta para o trabalho. Desperta para o trabalho, tem muito trabalho, não dá para deixar para depois o que você pode fazer agora, nesse exato momento. E principalmente se envolver com missões. Esse é o conselho que eu dou. Tremendo. Estou aqui segurando a emoção. Na verdade, é algo que arde no nosso coração, né? A missão. E ver os testemunhos, sentir um pouquinho, né, amor? Só um pouco. De tudo que o Senhor tem feito na sua vida, na sua família. E que nós queremos desejar, né? É que Deus continue abençoando, usando, dando estratégias, né? Eu comparo, emocionado aqui um pouquinho, mas eu comparo como vocês são o exército que está na frente. Nós estamos aqui orando e ofertando, mas vocês que estão levando a pancada diretamente, né? E que o Senhor possa continuar capacitando, dando força e usando grandemente. O Paulo, filho do pastor Israel, quando ele foi para Maués, quando ele nos viu lá, ele falou uma coisa que eu guardei para mim e guardo. Eu amo a igreja de Mangabeira. Eu amo o povo de Mangabeira. E ele disse assim: missionário, não tem um domingo que a igreja não diga o seu nome em oração. Aí eu entendi, meu Deus, é por isso que a gente está sendo tão abençoado. Porque a igreja tem nos coberto de oração e Deus tem nos abençoado muito. Vale a pena tudo isso que a gente pode enfrentar e passar e vivenciar. E a gente vê que Deus é fiel. A igreja de Mangabeira é uma mãe para mim, não só por ela ter confiado essa missão, mas por ter nos amparado. E o missionário, quando sai pela bênção de Deus da igreja, ele pode ter certeza que não tem como dar errado. Não tem como ele fracassar. Não existe fracasso naquele que sai debaixo da bênção da igreja. Eu quero agradecer a vocês também, porque eu sei que vocês têm dado esse incentivo, esse impulso para a obra missionária. E que eu peço também que nunca parem de orar por nós, porque nós dependemos muito da oração de vocês para tudo. Verdade. E um recado
especial aí que você pode deixar de agradecimento? Já estamos encerrando aqui, né? Passa ligeiro demais. Queria Deus, né, nos dar mais tempo aqui pra gente. Mas talvez esteja Fazer outra a missionária oportunidade, né? Aí Josi. vem de novo. Aí vem os dois, né? Pra a gente ter outro momento aqui, deixar registrado novas histórias, novos momentos, novos testemunhos. Mais um recado que você possa deixar aí para todos os irmãos, e em especial agora para a igreja de Mangabeira, um recado especial. Um recado especial para Mangabeira, né? Eu vou deixar uma declaração. Pastor Joevi que gosta, né, de fazer poema e tudo. Mas eu quero declarar todo o amor que eu tenho por Deus e pela igreja de Mangabeira. Que se não fosse a igreja de Mangabeira, nós não estaríamos na obra missionária. A igreja de Mangabeira não teria todo esse realce que ela tem, essa imagem que ela tem tido nessa cidade de Eusébio. Eu me lembro que quando Filipe chegou para Natanael e disse, olha, vem e veja. Quando ele perguntou quem é, ele, rapaz, vem de Belém. Ele, de Belém, de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E às vezes a gente pensa que de um lugar pequeno não pode sair algo grande. Verdade. E quando eu vejo que Mangabeira tem essa intenção pela obra missionária, não estou falando por mim, sim, porque eu só fui mesmo somente um vaso que Deus escolheu, assim como ele pode escolher qualquer outra pessoa poderia estar no meu lugar. Sim. Eu louvo a Deus pelo que ele tem feito na nossa vida, mas poderia ter sido qualquer outra pessoa que poderia ter sido enviado por missões. Mas eu louvo a Deus pela atitude da igreja de Mangabeira, pela administração dela, por tudo que ela tem feito. E o recado que eu quero dar é essa declaração de amor pela igreja de Mangabeira. Eu quero dizer para a igreja de Mangabeira, vou levar a bandeira de vocês para onde eu estiver. Mangabeira está no meu coração. Vou erguer a bandeira da igreja, demonstrar aquilo que vocês nos ensinaram pelo tempo que nós passamos aqui. E aonde eu estiver, eu vou honrar a igreja que nos enviou. É o meu recado, é o que eu deixo para essa declaração, é o compromisso que eu tenho com vocês. Glória a Deus. Já chegamos ao final deste podcast, Missionário Jailson. Né? Muito obrigado por você ter abrido um espaço na sua agenda, que todo mundo quer levar você, todo mundo quer trazer você para poder estar um pouco perto de você, para a gente ter essa experiência, e você reservou um tempo aqui para o Reino Cast. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, e que nessa nova jornada, né, que você vai enfrentar agora, nesse novo ID, que você está indo ali para um local, né, que Deus vai te levar para um outro país, né, Ele vai estar com você como Ele sempre esteve, mas que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, lhe dando estratégias, né, para que o Senhor consiga fazer e viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para a sua vida, né, e cumprir o chamado que Deus já tem lhe passado e você já tem vivenciado. Amém. Nós agradecemos a você grandemente por estar aqui hoje no Reino Cast. Para nós é uma honra, é um prazer, né, imensurável, e nós somos gratos a Deus por sua vida. Muito obrigado. Deus abençoe, gente. Não esquece de compartilhar, né? De outras pessoas possam ser edificadas através do testemunho, de um pouquinho do testemunho do missionário Jailson. E em breve ele estará aqui novamente com a esposa, né? Em nome de Jesus. Jesus. O convite está feito, viu? Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos, e até o próximo episódio.